Você pode aplaudir no seu lugar, aplauda o mais forte que você puder. Eu quero fazer algo simbólico nessa noite, isso, aplauda ele. Existem concertos que aplaudem por minutos sem parar as suas bandas favoritas. Ei, existem estádios que aplaudem por minutos sem parar os seus times favoritos. Mas existe um nome que é sobre todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará: só o Senhor é Deus. Aplauda ele, só o Senhor é Deus. Aplauda ele, aplauda ele. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Tem alguém que está feliz aí? Tem alguém que está com expectativa daquilo que Deus preparou para essa noite? Sabe, eu carrego algo que eu quero liberar com você nessa noite. Você está comigo? Amém? E eu quero te convidar a fazer algo que vai ser profético para aquilo que a gente vai viver essa noite. Eu quero ministrar sobre romper. Quantos querem romper aqui? Quantos creem que os melhores dias da sua vida já foram desenhados por Deus? Então eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Entenda isso. É muito mais do que repetir algo. É declarar para que o inferno estremeça com a tua declaração. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você dê o teu melhor. Eu quero que você fale o mais alto que você puder. Eu quero que você coloque esse leão para fora. E quando eu disser 3, você grite o mais alto que você puder: eu sou livre. Você está comigo? Amém? Você está preparado? Vamos lá, Gwen, vamos marcar essa noite. Então, em nome de Jesus, dê o seu melhor. 1, 2, 3, declare: eu sou livre. Jesus, você é livre. Você é livre para viver as promessas de Deus. Você é livre para correr para os braços do teu Pai. Não há impedimento, não há acusação, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. A morte não conseguiu fazer isso. Os anjos, os demônios, o principado, nenhuma coisa criada no céu, na terra ou debaixo da terra, nem altura nem profundidade. Ei, a palavra diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. E você sabe onde está esse amor? Você pode declarar comigo? Ele está em Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Nós cremos nisso. E eu quero liberar algo sobre você, em nome de Jesus. Eu vim nessa noite e eu tenho uma mensagem para essa noite. Mas eu tenho um grito para a minha geração também. E esse grito é: seja mais intenso na construção do teu destino do que todo o inferno é para tentar paralisá-lo. A palavra de Deus diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Ei, a palavra o tempo inteiro está empoderando a criação, dizendo: não importa se alguns caem do teu lado, se 10 mil caem à tua direita, mas você não será atingido. E vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai falar: pastor, gigantes que me aterrorizavam no passado não me amedrontam mais. Será que eles diminuíram de tamanho? Eu vim para te dizer: não, os teus gigantes não estão menores. É você que está revestido de poder que há no nome de Jesus. Por 7 caminhos eles fugirão. E eu quero liberar isso sobre você. Deus falou algo comigo para falar sobre romper. E a gente está aqui recebendo o Lou Engle, que é alguém que tem uma carga profética para a nossa geração. Eu falei: Deus, eu quero falar sobre avivamento, eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa geração. Mas Deus falou comigo: ei filho, antes de todo avivamento precisa vir um romper. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Você sabe por quê? Porque primeiro a gente ouve os céus, depois a gente abala toda a terra. Você está comigo? Amém? Eu quero te convidar em nome de Jesus no teu lugar, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e começar a declarar aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua casa em 2019. Começa a gerar com fé, junto comigo. Começa a declarar: Pai, eu declaro em nome de Jesus, os próximos meses da minha vida serão de romper.
e não de paralisia. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nada nem ninguém que se levante contra a tua vontade tem poder e autoridade sobre a minha casa. Comece a declarar, se você é pai, comece a declarar sobre os seus filhos. Se você tem um ministério, um chamado, comece a declarar, comece a trazer à existência aquilo que não existe. Isso, vamos lá, Goinha, vamos lá, Goinha. Você não precisa do ritmo de uma canção, já está dentro de você, coloca para fora essa vida de Deus. Isso, continue gerando. Você que fale outras línguas, fale outras línguas. Essa noite ela não vai se repetir. Ei, esse culto ele não vai acontecer de novo. Então vamos dar o nosso melhor. Comece a gerar isso em oração, comece a declarar isso em outras línguas. Aleluia, eu quero orar agora pelos enfermos. Se existe alguém com enfermidade aqui nessa noite, seja ela qual for, talvez você tenha carregado ela há anos e ela nem te incomoda tanto mais. Talvez você tenha algo que tem te incomodado há dias. Pode ser de um tumor a um torcicolo, pode ser uma doença no teu sangue ou algo que te impede de romper, de se movimentar. Eu não sei qual é a tua doença, a tua enfermidade, mas se existe alguém enfermo, eu quero te fazer um convite. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Você veio com ela até aqui, mas você não vai voltar com ela para casa. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. E se existe alguém, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Se existe alguém perto de você, levanta a mão, por favor. Você que tem alguma enfermidade, levanta a mão para que a gente possa te ver o mais alto que você puder. Isso. Se existe alguém perto de você com a mão levantada, você pode estender as mãos em direção a ele. Vamos, igreja, o romper já começou. Eu acho que você já percebeu, o romper já começou. Deus quer tocar pessoas. Tem pessoas lá em cima, tem pessoas lá em cima, tem aqui atrás. Onde é que está você? Isso, coloca a mão sobre os enfermos. Isso, comece a declarar agora, Pai, nós cremos a poder no Teu nome. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. A Tua palavra diz, Isaías 53, certamente o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Pai. Isso, vamos, Lagoinha, vamos. Você que veio com alguma enfermidade, comece a agradecer por fé. Comece a declarar, Pai, eu te agradeço, porque eu não tenho mais aquilo que vi até aqui. O tumor não existe mais. O mal-estar não existe mais. A enxaqueca não existe mais. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Vocês estão comigo? Amém? No seu lugar, declare com autoridade. Declare, Pai, eu creio. Há poder no nome de Jesus para sarar todas as enfermidades. Diga, eu creio que o Teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Por isso hoje eu dou uma ordem. Toda doença, toda enfermidade, depressão, complexo de inferioridade, diga, problemas de autoimagem, cadeias emocionais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos de morte, nós damos uma ordem. Saia agora em nome de Jesus. Diga, saia agora em nome de Jesus, porque nós já recebemos por fé a cura que há no Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Você que entrou aqui com alguma doença, alguma enfermidade, talvez uma enxaqueca crônica, talvez uma dor de cabeça, talvez um tumor e ele sumiu, eu não sei o que Deus fez, em quantas pessoas Ele fez, mas eu creio que tem pessoas que foram curadas aqui. Tem alguém que crê nisso comigo?
Eu quero saber onde é que estão as pessoas que foram curadas, entraram aqui com algum tipo de enfermidade, seja ele qual for, mal-estar, tem uma pessoa curada ali em cima. Onde é que está a próxima pessoa? Talvez um tumor, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Tem mais algumas pessoas aqui em cima, tem mais algumas pessoas ali. Alguém pode celebrar o nome de Jesus? Mais pessoas ali, Deus te abençoe, 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 meu irmão. Onde é que está você? Me deixa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há poder no nome de Jesus, irmão. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe, eu tenho alguns minutos para compartilhar. A gente vai ouvir tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a vida do pastor Lou Engle. Mas eu queria em nome de Jesus pedir que você não se distraia. Você está comigo? Amém? Você pode permanecer mais alguns minutos comigo de pé? Pode ser? Vamos lutar junto essa batalha. Então, se puder trazer isso, obrigado. Sabe, uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de palavras que a gente ainda não liberou. E às vezes a gente está dizendo, Deus, por que algumas coisas não mudam? E Deus está falando, no céu elas já mudaram, você precisa agora se apossar das realidades dos céus e trazer isso para dentro da tua casa. Sabe, tem uma citação do Bill Johnson que eu sou apaixonado, ele diz, a fé é como a gente se apossar da realidade do reino dos céus e colidir violentamente com a realidade ao nosso redor. Um reino inferior não subsiste. E tem momentos, irmão, que eu questionava para Deus por que algumas coisas não aconteciam. E uma das coisas que eu aprendi com Deus que mais me marcou é que tem momentos em que a gente está pedindo para que Deus envie a chuva, mas a gente ainda não preparou os campos. E Deus está dizendo, ei filho, se eu enviar a chuva que eu tenho para você agora, você não está pronto para receber, isso não vai trazer bênção para você, isso vai atrapalhar a tua caminhada. Você está comigo? Diga amém. Então antes da gente começar a ministrar e o MacBook chegar aqui, Viti, eu quero compartilhar isso com você. Sabe, todo romper, todo milagre, tudo aquilo que a gente vive em Deus, a gente precisa entender que deve existir uma intencionalidade da nossa parte em ativá-los também. A nossa fé precisa ser ativa porque os céus são reativos. A palavra o tempo inteiro está dizendo, olha, quando você der passos de fé, os céus vão reagir em direção a isso. Então eu creio que Deus está ativando pessoas aqui. Eu quero, antes de finalizar, orar por ativação de chamados, ativação de ministérios, porque eu creio que a gente está debaixo de uma temporada que até o final de 2019, aquilo que a gente vai experimentar em Deus vão ser as bases pelas quais a gente vai se mover nos próximos 10 anos. Alguém crê nisso? Diga amém. E Deus, Ele quer gerar isso em nós. Hoje eu estava no programa mais cedo, na Rede Super, e fizeram uma pergunta sobre processo. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas tem momentos que parece que é difícil só para a gente. Você já pensou isso? Parece que é difícil só para mim. Mas a grande verdade, irmão, é que quando Deus libera uma promessa para você, preste atenção nisso em nome de Jesus, Ele não precisa de tempo para preparar a promessa. Na verdade, quem precisa de preparo é você para receber o que Deus quer derramar. Então tem momentos que a gente fala, Deus, parece que está demorando. Deus fala, ei filho, desde o primeiro dia em que eu liberei essa promessa sobre a tua casa, ela já é real. Agora você que tem que ser preparado para receber o que eu quero derramar. É por isso que a palavra diz, olha, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que eu tenho para você não é remendo, irmão, o que eu tenho para você é renovo. Eu não quero fingir que não está acontecendo. Eu te dei autoridade para que você declare e tudo aquilo que te impedia de romper, não impeça mais. Evangelho não é anestesia. Evangelho não é a gente sair do culto animado e aquilo que incomodava até ontem não incomoda mais. Não, o Evangelho é poder de Deus para gerar transformação. Aquilo que para o mundo parece loucura, para aqueles que creem é poder de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, é interessante que todas as vezes que Deus quer gerar algo, seja para uma geração, seja para a tua casa, seja na tua vida, você vai perceber que todas as vezes que Deus quer gerar algo novo, o inferno ele tenta se antecipar para impedir você de romper antes que aquilo aconteça. Já aconteceu com você? Você sabe por que isso acontece? E o que eu vou falar pode gerar escândalo para alguns, mas deixa só eu terminar e vai fazer sentido para você. Sabe por que o inferno ele milita tanto para sufocar as sementes antes que elas frutifiquem? É porque o inferno ele acredita no caráter de Deus. Como assim, pastor? É isso aí. O inferno confia no caráter de Deus. Você sabe por quê? Porque desde o princípio tudo que Deus falou se fez.
Desde o princípio, cada promessa que Deus fez se cumpriu. Desde o princípio, cada homem que Deus empoderou se tornou herói da fé, e a gente lê a respeito deles. Então, quando os céus declaram algo a teu respeito, todo o inferno se levanta e fala: a gente precisa parar antes que aconteça. Quando Deus olha para um jovem e fala: ei, eu vou te empoderar para que a tua linguagem alcance uma geração, todo o inferno vai tentar paralisá-lo antes que a primeira palavra saia da sua boca. Mas eu tenho uma palavra para você: não importa a quantidade de levantes contra nós, existe um Deus que luta por nós. Não importa o que tem se levantado. Talvez para alguns aqui seja depressão, talvez para outros seja medo, talvez para outros seja comparação. Você olha tanto para o que Deus está fazendo na vida do outro, que você ainda não conseguiu contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua. Mas eu vim aqui te dar uma chave, irmão. Desliga o modo comparativo e aciona o modo contemplativo. Aplauda ele o mais forte que você puder. Eu só tenho alguns minutos, então vamos junto, irmão. Vamos ser sinceros, tem momentos que a gente fica mais preocupado com aquilo que a gente ainda não viveu do que grato com aquilo que a gente já viveu. E essa é uma das chaves para o romper. Eu estou compartilhando algumas e você pega aquela que fizer sentido para a tua jornada de fé. Sabe outra chave para o romper? Gratidão. É um dos solos mais frutíferos que existem. Você lembra de Mical? A Bíblia diz que ela está vendo Davi celebrando, ele está se alegrando com a conquista e ela está bem de longe. É porque normalmente aqueles que não estão no centro do mover de Deus, eles são sempre críticos em relação àquilo que Deus está fazendo. Você já percebeu isso? É porque está longe demais para experimentar o que Deus está fazendo, então fica sempre criticando aquilo que Deus está fazendo. Mas eu vim aqui trazer à tua memória: Deus não chamou você para avaliar culto, Deus não chamou você para criticar pregação, Deus não chamou você para ficar olhando o que Ele está fazendo, Deus chamou você para ser o centro do mover que Ele está gerando. Ei, nós somos a geração do avivamento, você faz parte disso. E a Bíblia diz que Mical estava à parte do que estava acontecendo, e no seu coração rejeitou Davi pelo que fez. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ela não teve filhos. Pastor, o que isso tem a ver com romper? Eu vou te explicar, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Você quer uma chave para romper? Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu e tudo que você viveu até aqui. Ei! Você está vivendo algo novo no teu ministério, seja grato pelas pessoas que te empoderaram lá atrás, seja grato pelos líderes que te ajudaram desde o princípio, seja grato por pessoas que acreditaram em você quando ninguém acreditava. Irmão, eu estou aqui hoje, só Deus sabe o temor que está o meu coração em ministrar no culto fé da Lagoinha, mas eu estou aqui porque o pastor André, há 2-3 dias atrás, falou: filhão, está tudo certo, alinhei com o Flavinho, flua, você está em casa. Eu estou aqui porque o pastor Márcio, há mais de 60 anos atrás, começou essa igreja, e a gente só está se movendo porque alguém estabeleceu as bases pelas quais a gente se move. Eu estou aqui porque há 5 anos atrás, um pastor no Rio de Janeiro acreditou naquilo que eu carregava, e aquilo ali foi o start do meu chamado. E deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Não importa se algumas pessoas não acreditam naquilo que você carrega, não importa se nem todo mundo acredita nos sonhos que você carrega. Você sabe por quê? Não espere que os outros te vejam como Deus te vê. Eles não estavam lá quando Ele desenhou você. Eles não estavam lá, irmão. E às vezes a gente numa inocência fica se perguntando: pastor, por que meus pais não acreditam naquilo que eu carrego? Pastor, por que os meus amigos não acreditam? Irmão, é porque aquilo que Deus desenhou para você é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Deus pegar alguém improvável e colocar sobre as nações, é difícil de acreditar. Você lembra de José? Quando ele compartilha o sonho que tinha com seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Era difícil para os irmãos acreditar que aquele menino franzino teria governo sobre todo o povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. E essa é a questão que a gente tem que fazer todas as vezes, em que algo trouxer para nós dúvida. Aí, peraí, se Deus prometeu, faz sentido para Ele, então faz sentido para mim também, amém? Eu não sei quantos minutos eu tenho, Flavinho, me guia aí, irmão. Tem mais 5? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? É bom que dá para a gente voltar mais vezes aqui. Efésios 1:18, olha o que a palavra diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco.
os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Presta atenção nisso, você está comigo, diga amém. E a palavra continua dizendo, porque esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Porque Deus colocou todas as coisas. Você pode declarar isso em alto bom som, diga: Deus colocou todas as coisas, diga, debaixo dos seus pés. E a Bíblia continua dizendo, e Ele designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ei, a palavra de Deus está dizendo que há plenitude no corpo, porque Jesus é a cabeça. E Ele está dizendo que Deus colocou autoridade em Jesus sobre todas as coisas, sobre qualquer nome que se possa mencionar, sobre qualquer coisa que se possa levantar. Todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então vamos fazer uma analogia simples. Se nós somos o corpo e Jesus é a cabeça, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés deles, entenda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levantar, não vai mais te abater, Ele vai te promover, porque todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Ei, existem gigantes que a gente está pedindo para que Deus remova, e Deus está falando, não precisam sair de lá. Na verdade, eles vão tirar você da invisibilidade. Ei, quem era Davi antes do gigante, irmão? Alguém que estava indo entregar comida para os irmãos. Quem é Davi depois do gigante? Alguém que escreveu o nome da história. Ei, existem gigantes que Deus ainda não retirou, porque eles estão tirando meninos e colocando em lugares de príncipes. Entenda isso em nome de Jesus. Existem gigantes se levantando e Deus está falando, ei filho, ao invés de você pedir para que eu retire eles, peça para que eu te honre na presença deles. Isso é Bíblia, irmão. Olha o que Salmos diz. Porque o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara onde? Na presença dos meus inimigos. Presta atenção, olha a chave que essa passagem está compartilhando. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e meu cálice faz transbordar. Existe um princípio bíblico estabelecido nesse salmo. Deus está falando, eu não preciso que os seus inimigos saiam para que eu faça. Eu vou fazer na presença de todos eles. Você está comigo? Eu não preciso que aquilo que tem tentado contra você saia. Eu vou te honrar na presença deles. Pastor, essa é uma mensagem triunfalista? Não, irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Fala a respeito de um Deus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fala de um Evangelho e fala de um Deus que não tinha doença, mas se fez doente por nós, para que nós fôssemos sarados. Ei, o Evangelho fala a respeito de um Deus que não tinha motivo para ser cativo, mas foi feito escravo, para que eu e você fossem feitos filhos de Deus. Não é triunfalismo, é a verdade da cruz. A cruz diz que tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. E a pergunta é, pastor, o que eu preciso fazer então para romper? É simples. É se apossar daquilo que Jesus já comprou para você. Sabe, a paz que excede todo entendimento já está disponível para você hoje. Promessas que Deus fez para você, para tua filha, para tua família. Eu já estou pensando na minha filha. Estão disponíveis para você hoje. Salmos diz, olha, todos os meus dias já foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. E talvez a tua pergunta seja, pastor, se você pudesse resumir a tua vinda aqui hoje, como você resumiria? Alguns dias atrás eu comentei com alguns amigos que eu estaria vindo para cá ministrar, e eles me deram uma jaqueta, exatamente essa que eu estou usando. E aí um dia antes de eu viajar, eles me entregaram. E aí quando eu fui ver o tema da jaqueta, talvez você está vendo esse esqueleto aqui atrás, e talvez você esteja se perguntando qual é o sentido dele. Eu vou te explicar. Eles falaram, pastor, eu sinto que você vai debaixo de um cargo profético, e você vai como profeta diante do vale de ossos secos. E quando existe aquele vale de ossos secos, o profeta pergunta para Deus, ei Deus, por acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus pergunta para o profeta, ei, você acha que eles podem voltar a viver?
E Deus dá um encargo profético para ele. Você está comigo? Diga amém. É como se Deus falasse: ei, ao invés de ficar perguntando se dá ou não para acontecer, abre a tua boca e começa a declarar o que já aconteceu. Para de tentar entender. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Tem milagres que a gente não viveu porque está tentando entender como vai ser. Deus está falando: esquece o como, confia em quem. Não tem lógica, não tem sentido, não dá para a gente, se você fizer contas, não vai bater a conta, mas essa é a fé, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a loucura de Deus, é pegar aquilo que parece improvável, loucura para o mundo, e fazer com que agora seja o novo, natural para a igreja. É isso que Deus tem para você. Então essa é a minha resposta. Pastor, se você resumisse em algumas palavras a tua mensagem, para que você veio para BH? Nessa noite eu vim para declarar ao vale de ossos secos: voltem a viver. Volte a viver. Você está comigo? Aplauda o mais forte que você puder. Ei! Volta a viver, irmão. Tem promessas que você ainda não experimentou. Tem nações esperando por você e seus pés ainda não tocaram lá. Tem jovens esperando serem ativados por você. Tem milagres que vão acontecer através da tua boca, através daquilo que a tua boca declarar. Então se coloca de pé, geração do avivamento, e começa a romper, porque os melhores dias da nossa vida não vão acontecer, já estão acontecendo, já está disponível. E eu quero, em nome de Jesus, convidar aqui, tomar a liberdade de convidar Lu Engel, e eu quero orar por ativação de chamados, bem rápido. Eu não podia abrir mão disso. Você pode aplaudir o mais forte que você puder. Lu Engel, senhoras e senhores. Eu comentei com ele que eu vim no voo lendo o livro dele, e ele fala sobre uma leitura que Deus deu para ele a respeito do estado da Califórnia. Acompanhe isso em nome de Jesus. E a visão que Deus deu era de uma deusa romana de guerra, se estabeleceu sobre aquele lugar, e Deus empoderou ele, comissionou ele para que especificamente ele lutasse contra aquilo. E eu acredito, a nossa igreja acredita, que existe algo específico para esse tempo. Como o pastor André ministrou lá na nossa igreja há pouco tempo atrás, existem chamados territoriais, existem declarações, e existem coisas que são específicas para esse tempo. E eu estou chamando o Lu Engel para ministrar sobre ativação de chamados, porque não existe nada mais específico do que você declarando para esse vale de ossos secos, para que volte a viver. Amém? Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar em nome de Jesus. Se alguém por acaso sentou, fique de pé mais uma vez. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. A gente está aqui debaixo de uma atmosfera de fé, de milagres. Se você se sentir à vontade, feche teus olhos, curva tua cabeça, faça o que você quiser. Você está na casa do teu pai, mas não se distraia. Deus quer ativar pessoas aqui nessa noite. Deus quer ativar chamados nessa noite. A chave que eu quero compartilhar é sobre obediência. Você pode repetir isso comigo, só para parecer mais didático. Diga obediência. Sabe o que eu acho interessante em relação à obediência? É que a obediência, ela precisa ser precedida por uma direção. Cara, pega essa chave. É tão simples, mas é tão poderoso. A obediência precisa ser precedida por uma direção. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. É impossível obedecermos se não recebermos de Deus uma direção primeiro. Todo homem, todo herói da fé, todos aqueles que mudaram a história, todos aqueles que abalaram a terra, todos aqueles que transtornaram o mundo, antes de obedecer, receberam uma palavra. Então Deus dá uma palavra para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus dá uma palavra para Noé, Deus dá uma palavra para Davi, Deus dá uma palavra para Pedro. A gente pega agora na nova aliança, Deus dá uma palavra para Paulo.
Deus dá uma palavra para cada um daqueles homens, e a partir da palavra que receberam, obedeceram, e por isso viveram milagres. Ei, olha para mim, eu vim aqui para te dizer que talvez alguns milagres que você espera e ainda não tenha vivido, sejam fruto da tua falta de obediência, por falta de direção. A gente quer sair correndo, a gente quer se mover, a gente quer começar, mas não comece nada sem que Deus tenha dito comece. Não se lance em nada sem que Deus tenha dito se lance. Não pule, irmão, de nenhum abismo sem que Deus tenha dito pule. A verdade é que a gente tem coragem muitas vezes de se lançar em abismos, mas quantas vezes tivemos medo de nos lançarmos em uma direção de Deus? Eu conheço pessoas que Deus deixou claramente para ele: não entra nessa sociedade, eu não te dou paz para entrar nisso. E ele insiste e entra. Mas é a mesma pessoa que quando Deus dá uma direção, você vai precisar mudar de cidade, ou eu quero que você flua nesse ministério, ou eu quero que você faça isso, aí agora tem temor. Você já percebeu que somos muitas vezes impulsivos para fazermos aquilo que pensamos que é bom, e muitas vezes passivos para nos movermos segundo aquilo que Deus diz que é bom? Obediência gera milagre, irmão. Obediência gera milagre. Obediência gera milagre. E eu sei que principalmente na minha geração, principalmente entre os mileniais, a palavra obediência, ela vem sempre carregada com sentidos que não são tão bons. Obediência para a gente a gente de forma inconsciente pensa em alguém mandando e a gente tendo que se submeter mesmo sem concordar. Mas é isso. Obediência, muitas vezes a gente pensa em hierarquia. Mas é isso. Eu vi algo que eu fiquei muito triste esses dias, um pastor até relevante da nova geração, dizendo que, confrontando hierarquia, eu falei, esse é o problema de alguém assumir uma igreja sem nunca ter assinado uma carteira, nunca obedeceu a ninguém, e agora está pastoreando e liderando, e está ensinando pessoas a fazerem também aquilo que ele nunca fez. Irmão, hierarquia é a essência do céu, do reino e da forma como Deus se move na terra. Existe uma hierarquia no reino, existe Deus. Só para você ter uma ideia, Satanás era um querubim ungido, classe única. Abaixo dele você tinha querubins e serafins e anjos. Então a gente precisa entender que existe uma hierarquia nos céus, e existe uma hierarquia na terra também. Existe hierarquia nas igrejas, e existe hierarquia nas empresas também. Existe hierarquia sobre os filhos e nas estruturas familiares também. A confusão da nossa geração é que mulheres querem ser como homens, mas nunca serão. Você sabe por quê? Porque você tem qualidades que os homens não têm. Você tem uma sutileza que os homens não têm, e os homens conseguem carregar uma carga que você não precisa carregar. Então a gente vê mulheres querendo provar que são iguais, quando na verdade não precisariam. A gente sabe, vocês são superiores em vários aspectos. Então a gente vê agora mulheres brigando com homens, é uma briga de gêneros, quando na verdade a gente deveria estar construindo algo junto. Agora a gente quer provar quem é melhor do que quem. A gente vê jovens que não conseguem se submeter, não conseguem parar em um lugar, não conseguem concluir processos, não conseguem ir até o final, não conseguem finalizar aquilo que começaram. Jovens inconstantes, indecisos, confusos. Por quê? Porque nós não sabemos obedecer. Alguém disse pra gente que obedecer não era tão bom, e a gente comprou essa mentira. Obediência gera milagres. É porque antes dos mileniais, a gente teve outras gerações, como os baby boomers, por exemplo, e tudo que eles se preocupavam era em estabelecer, em ter estabilidade, em ter um lugar seguro, um emprego para a vida inteira, uma aposentadoria e uma casa própria. Eles passaram por inúmeros períodos de instabilidade econômica, financeira, política, enfrentaram guerras, recessões, revoluções. Então, tudo que eles queriam era estabelecer uma base segura. Só que a geração que veio depois deles, os filhos deles e os netos deles, viram tanto excesso por estabilidade, que agora quiseram ir para o outro extremo. A gente agora não quer parar em lugar nenhum, a gente não quer nem comprar carro, a gente só chama um aplicativo de transporte coletivo, a gente não quer nem alugar casas, a gente usa um aplicativo para poder usar por 2 ou 3 dias. Tudo agora é muito rápido, tudo agora, os ciclos terminam muito rápido. André, qual é o problema disso na minha jornada de fé? O problema é que quando essa dinâmica de ciclos muito rápidos começa a afetar a minha jornada de fé, eu não consigo obedecer, porque obediência demanda tempo, obediência demanda tempo. Eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, eu quero que Deus faça agora uma promessa que Ele me deu para daqui a 10 anos, mas eu estarei pronto daqui a 10 anos para receber aquilo que não estou pronto para receber hoje.
O tempo que Deus estabeleceu não é para preparar o que me prometeu, é para eu me preparar para receber o que Ele quer me dar. Então Deus está falando, eu vou te dar tempo, ok? Para que você, quando se tornar homem, nesse aspecto, receba o que eu posso te dar. Porque o menino, enquanto for menino, de nada difere de um escravo, mesmo tendo direito a toda herança, não tem acesso a nenhuma parte dela. Deus não vai entregar um carro na mão de uma criança sem a habilitação para dirigir. É uma analogia. Mas é esse mesmo entendimento que a gente tem que trazer para promessas. Deus não vai te tornar pai de multidões se você não é pai nem da tua casa. Deus não vai fazer você pregar para multidões se você não tem prazer de pregar nem com a tua vida. Deus não vai te colocar sobre púlpitos e estádios lotados se você não tem prazer e se sente constrangido pela oportunidade de ministrar na garagem da tua casa, ou numa célula, ou num lugar pequeno que ninguém quer ir. Irmão, Deus não coloca meninos em lugares de homens, porque isso não dá certo. Então o que é obediência? Obediência é Deus falando, olha, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você não merece, mas se você obedecer o que eu estou te falando, você vai viver o que eu estou te prometendo. A ausência de obediência gera ausência de promessas, a ausência de obediência gera ausência de milagres, a ausência de obediência gera ausência de romper. E eu vou além, irmão, que eu acho que é uma das crises da minha geração. A ausência de obediência gera problemas de caráter. Não sabemos obedecer. Deus fala, espera, a gente quer para agora. Deus fala, não faz, a gente vai. E depois ainda pede para que Ele abençoe aquilo que a gente fez sem que Ele desejasse que fizéssemos. Relacionamentos, portas que a gente entra, sociedades que a gente estabelece, projetos que a gente começa. Deus fala, eu não me agrado disso. Mas a gente tem tanta certeza que a gente chega ao ponto de achar que sabe mais do que Deus. Ele está dizendo para não fazer, porque você só conhece o teu hoje e tem uma vaga memória do ontem, mas Ele sabe quem você era antes de tudo existir, e Ele sabe o que está por vir antes que cada um desses dias aconteçam. Então quando Deus está te falando hoje, não faça, Ele sabe que lá na frente, o que você está querendo fazer hoje não vai trazer vida para você. Irmão, obediência não é como um pai que dá ordens porque quer só mandar sobre os seus filhos. Obediência é como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos e por isso dá direções que geram vida. Obediência gera milagres. Desobediência gera queda. O princípio da queda de Satanás foi desobedecer, foi se rebelar com princípios que Deus estabeleceu para ele. Isso está dentro da nossa essência adâmica, mas para nós que nascemos de novo, isso não pode mais fazer parte de nós. Sabe, principalmente dentro de igreja, pastoreio, ministério, a gente aprende muito sobre isso. Lealdade. Quantas vezes a gente vê deslealdade? Sabe, a essência da lealdade é principalmente você fazer quando não concorda. Porque você não precisa ser leal quando alguém te dá uma direção que você concorda. Você faz com prazer. A lealdade habita em meio à discordância. É quando alguém te dá uma direção que você não concorda, mas você faz crendo que Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele errar? Se Ele errar, você continua sendo leal. Por quê? Porque estar debaixo de alguém que só acerta, isso não é uma relação de aliança, isso é uma relação de conveniência. No primeiro erro, não conta comigo, eu estou indo para outro lugar. Você está comigo ainda? Eu só posso obedecer se tiver uma direção, é um pré-requisito. Como obedecer se eu não sei o que me foi pedido? Como obedecer se eu não sei o que Deus espera de mim? E é por isso que temos tanta dificuldade de obedecer, porque também temos dificuldade de discernir. A gente quer que outros digam para nós aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu queria que você me ajudasse a entender qual é o meu propósito. Pastor, eu queria que você me ajudasse a entender se é para fazer isso ou aquilo. Pastor, você percebe que a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa? Irmão, o papel do pastor não é fazer por você. O papel do pastor é apontar para você como você vai fazer. Todo pastoreio que centraliza em si a forma como você flui, discerne, se move, não é pastoreio. O pastor, ele ensina, aponta o caminho, e agora você vai por conta própria, com a autoridade, o sacerdócio real estabelecido por Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, todos nós agora nos tornamos reis e sacerdotes. Então o que eu quero compartilhar com você, você quer prosperar, você quer romper, você quer fluir, entenda de Deus qual é a direção, e obedeça.
Esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Esteja pronto para se mover quando Ele disser move. Esteja pronto para parar quando Ele disser agora não. Esteja pronto e tenha prazer. Tem momentos que é difícil, irmão, obedecer é difícil. Mas o fruto da obediência é milagre. O fruto da obediência é prosperidade. O fruto da obediência é paz que excede todo entendimento. E é a obediência que separa meninos de homens. Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. As famílias que estão com a gente online também. Acabou de conectar Alemanha, Irlanda, Paraguai, Mônaco, Chile, Japão, Líbano e França. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Já somos mais de 3.600 famílias. E você que está online de qualquer lugar do mundo, pega esse link agora, espalha no WhatsApp, Telegram, redes sociais, coloca nos teus stories. A palavra de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Amém? Eu preciso de hoje de pelo menos uns 60 incendiários. Hoje a média precisa ser maior do que o normal. Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo. Eu quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém? Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei, eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, tamo junto, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito. Disseram para a gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. Eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação. A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você.
Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a, sei lá, fazer o quê, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou, já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2, e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você. Irmão, Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que Ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão.
Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo: quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é: assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim, sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane. Está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade. Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele.
Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida, basicamente está dizendo: você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala: eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus te chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos. Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem: uau, esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica. Aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus, dizendo: eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção do céu. E é para isso que você foi chamado. E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami, e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei: cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei: ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, eles têm uma característica: conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes segundo o coração de Deus não estão afastados do povo, pelo contrário, estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus: por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento, quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala: por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim: se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você.
Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga: Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra, quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo. Eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço em relação a pessoas feridas no sul da Flórida são pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura. Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga: eu sou um abrigo. Diga: eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você, mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram, e você até falou: uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados. Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido. Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós, nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz, a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra
talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca. Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer, o teu olhar transmite paz, essa é a sua zona de graça. E eu quero que você entenda isso, irmão, olha para mim. Uma característica dos príncipes é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem está angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você. Declaro o nome de Jesus: vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção. Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão: Jesus, obrigado, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com um novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Jesus. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental,
o início e o fim de todas as coisas. Aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir o convite mais doce que você poderia dar. Irmão, deixa eu te apresentar a Esperança Viva. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!